A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Delas. Esse que é o programa da UFADVille, a União Feminina da Assembleia de Deus, aqui de Joinville. Nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e nossa coordenadora, irmã Maria Helena Melfior. E eu, Janaína, estou aqui com a minha amiga Josi Rutz. Tudo bem, Josi? Paz do Senhor, Jana, paz do Senhor para você que acompanha a nossa programação. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez. E hoje, na nossa programação, nós vamos aprender mais uma vez com as mulheres da Bíblia. Nós te convidamos para ficar conosco. UFADVille apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora, Mais Delas. E antes de a gente falar quem é a mulher da Bíblia que nós estaremos aprendendo nesta manhã, quero pedir para você compartilhar essa programação. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ative o sininho e sempre fique aí acompanhando os nossos vídeos. Então, curta e deixe o seu comentário também. E daí, Josi, com quem a gente vai aprender hoje? Hoje, Jana, nós vamos aprender com Marta. Ela que é um exemplo de hospitalidade, de serviço e de fé. E a nossa convidada de hoje, a irmã Catiúcia Carlesso, e ela que vai falar um pouquinho aqui sobre Marta. Eu quero que você acompanhe e absorva tudo que essa mulher de Deus tem para nos ensinar. A paz do Senhor, queridas irmãs, queridos irmãos que porventura nos assistem. É uma alegria estar com vocês aqui novamente no nosso programa abençoado, o programa Mais Delas. E eu quero desde já agradecer pela oportunidade às nossas coordenadoras, irmã Maria Helena Melfior e também a irmã Janaína Melfior. E nós vamos dar sequência a essa série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Como tem sido uma bênção para as nossas vidas estudar de uma maneira mais profunda sobre mulheres que podem nos inspirar no dia de hoje. E hoje nós vamos aprender sobre a vida de Marta. E eu quero que você, se tiver oportunidade, abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 ao versículo 42. Nós vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Essa passagem é muito conhecida, né, no meio cristão. E geralmente nós associamos ela pelo fato de Marta estar recebendo uma repreensão. Sim, uma repreensão. Mas uma repreensão amorosa do Senhor Jesus. Pelo fato dela estar muito preocupada e inquieta com os seus afazeres domésticos. E geralmente ela é constantemente criticada por isso. Geralmente a gente elogia Maria, né? A gente fala da conduta de Maria e a gente vê de uma maneira negativa a conduta de Marta. Será que nós podemos aprender com Marta? Nesse estudo nós vamos entender que sim. Marta também é citada em dois outros textos nos evangelhos. Ela é citada em João, no capítulo 11, do versículo 1 ao 44, onde a Bíblia relata a doença de Lázaro, que era seu irmão, a morte de Lázaro e também o episódio em que Jesus chega e acontece aquele milagre extraordinário que é a ressurreição de Lázaro. Marta também é citada um pouquinho mais à frente no capítulo 12 de João, do versículo 1 ao 11. Nós temos ali o texto bíblico que relata onde Jesus vai à casa novamente de Lázaro
Marta e Maria para um jantar, e na ocasião Marta estava servindo, e também nesta ocasião Jesus recebe aquela adoração de Maria, né, que foi até ali e ungiu os seus pés com um perfume caro. Então hoje, através desses 3 textos bíblicos, nós vamos aprofundar o estudo sobre Marta e ver que ela tem e perceber que ela tem muitas qualidades que podem ser apreciadas por nós, mulheres, e que ela demonstra atitudes lindas e tem muito a nos ensinar. O primeiro ponto que nós queremos aqui compartilhar com as irmãs nesse estudo é sobre a hospitalidade e o comprometimento com o serviço prático. Nos tempos bíblicos, a hospitalidade era uma bênção na vida das pessoas. Era de muita necessidade. Porque as pessoas, para se deslocar de uma cidade para outra, muitas vezes esse trajeto era distante. E elas percorriam muitas vezes esse trajeto a pé. E a Bíblia também traz várias orientações sobre como a hospitalidade é apreciada e elogiada por Deus. Como a hospitalidade é valorizada por Deus. Nós temos um texto bíblico que relata, no Antigo Testamento, que relata a história de Raabe, uma mulher na cidade de Jericó, que hospedou alguns espias enviados por Josué, abriu as portas da sua casa, né, deu oportunidade, acolheu eles para que eles pudessem buscar ali um refúgio. E no final da história conta que ela recebeu uma grande bênção, né? Ela foi poupada e a sua família também teve o livramento do Senhor na sua casa. Em contrapartida, nós também observamos na Bíblia a história de Nabal. Quando Nabal foi procurado pelos homens de Davi para se refugiarem, né, descansarem, se alimentarem, ele negou. E por isso ele recebeu uma punição severa da parte de Deus. Nos textos do Novo Testamento, nós também observamos várias recomendações dos escritores sobre a hospitalidade. E vemos que nas cartas de Paulo, né, em alguns textos bíblicos do Novo Testamento, a hospitalidade era um pré-requisito para os obreiros, para a igreja e para os discípulos do Senhor. Mas, de fato, o que é hospitalidade à luz da palavra de Deus? À luz da Bíblia, nós entendemos que a hospitalidade é a prática do acolhimento e do serviço, sem nenhuma pretensão de ganho pessoal. É compartilhar o que nós temos, não importando se é algo simples, se é uma casa simples, se é uma alimentação simples. É compartilhar o que temos, da maneira que temos, é compartilhar também o que somos, com aqueles que Deus nos manda, que Deus nos envia. E também com aqueles que nós sentimos de acolher e somos movidos por Deus para isso. Jesus, ele agia dessa forma, hospitaleira, amorosa, servil. Ele sempre recebia com muito amor e atenção todas as pessoas que o procuravam. Não importava se ele estava cansado, se ele estava com alguma dificuldade. Ele sempre acolhia e dava atenção para as necessidades da pessoa. E nós observamos isso na vida de Marta, essa mulher que às vezes a gente observa com um olhar julgador, mas ela apresentava essa qualidade. Marta era muito hospitaleira e amava servir as pessoas. Ela demonstra isso nos episódios aqui mencionados, né, na palavra de Deus em que ela aparece, sempre preocupada em dar o seu melhor, em acolher as pessoas da melhor forma possível, sempre pronta a servir, sempre dedicada a ajudar as pessoas nesse sentido. E nós podemos aprender muito sobre ela nesse sentido. Nós devemos aplicar isso à nossa vida. Nós vivemos numa época de muita correria. Nós vivemos numa época em que nós observamos também o individualismo das pessoas. Tem aumentado e crescido cada vez mais. Cada vez mais as pessoas estão sendo deixadas de lado, estão sendo desvalorizadas e as coisas, né, os bens materiais, as coisas materiais estão assumindo o lugar das pessoas. Jesus chama a nossa atenção para que nós possamos assumir também uma conduta de hospitalidade
e de amor ao serviço, não desvalorizando essa prática em um mundo em que nós menosprezamos muitas vezes o fato da mulher estar na sua casa, estar nos afazeres domésticos. Isso é louvável, isso é maravilhoso. E Deus tem grandes bênçãos a realizar na nossa vida e também na vida das pessoas através desses gestos. Servir muitas vezes demanda sacrifício, demanda abrir mão, né, do próprio eu, da própria vontade, para dar atenção a quem está à nossa casa, para acolher as pessoas que estão, né, passando por alguma fragilidade, alguma necessidade. Mas o Senhor promete nos recompensar por isso. Nós podemos alcançar bênçãos de diversas formas, através da nossa hospitalidade e do nosso amor em servir. É o que está escrito lá em Hebreus 6:10, que o Senhor não é injusto. E aquilo que nós fazemos com amor para os outros, Ele nos recompensará. Através da hospitalidade, do serviço de uma mulher, Deus pode operar grandes milagres, grandes curas físicas, emocionais e até mesmo espirituais. Então nós devemos abrir o nosso coração e deixar Deus nos usar nessa área. Eu lembro-me falando agora sobre hospitalidade e serviço, eu lembro-me de um acontecimento em uma fase da minha vida em que, muitos anos atrás, e aqui até hoje marca muito o meu coração e de vez em quando eu lembro, sobre uma questão de hospitalidade. Nós estávamos no início de uma jornada com a nossa filhinha, que nasceu com alguns comprometimentos na saúde, e no início, né, da vida dela nós precisávamos ir a São Paulo. E a primeira viagem que nós fomos para lá, nós fomos acolhidos na noite, né, em que nós chegamos a São Paulo. Precisávamos ainda percorrer mais um longo caminho até chegar numa outra cidade no estado de São Paulo. E nós fomos acolhidos por uma família que era conhecido de uma família que congregava conosco na época, né, em uma congregação aqui na cidade de Joinville, e eles fizeram a ponte para que nós pudéssemos nos hospedar na casa deles e estar ali desfrutando, né, de um banho, de uma noite de descanso, de uma alimentação, para poder aí dar sequência à viagem e ao tratamento, né, que estava por vir da nossa filha. E eu lembro-me que foi assim um ato muito maravilhoso que marcou muito a minha vida. Estávamos nessa viagem, eu, o pastor Juari, meu esposo, a minha filhinha e a minha mãe. E nós fomos acolhidos de uma maneira tão carinhosa por aquela família que parecia que nós nos conhecíamos já há muitos anos, mas na verdade nós nunca havíamos nos encontrado, né? Então foi algo assim maravilhoso que marcou muito a nossa vida. Mas o lindo também que depois, né, que a gente seguiu viagem, que a gente voltou para casa, a família deles aqui de Joinville nos relatou que eles também foram muito abençoados pela nossa visita. Lá, enquanto nós estávamos lá e conversávamos e eles puderam nos conhecer e conhecer a nossa bebê na época, né, tinha alguns meses, eles foram muito impactados. E Deus trabalhou muito no coração deles, em uma questão emocional que eles estavam vivendo, e Deus falou de uma maneira muito profunda. Você viu como é lindo o que Deus faz através da hospitalidade e do serviço, quando a gente se coloca na presença de Deus e resolve trabalhar na prática para ajudar os nossos irmãos na fé? A gente é abençoado por receber as pessoas, e as pessoas também são abençoadas e são alcançadas por esse ato de amor, esse ato de sacrifício. Outro ponto que nós queremos conversar com vocês e destacar para vocês é sobre a obediência. Vamos entender que Marta foi obediente ao ouvir a voz de Jesus para a vida dela. Apesar de Marta ter recebido a repreensão do Senhor, os textos nos mostram que Marta teve uma boa aceitação. Ela entendeu que a repreensão do Senhor não era por mal. Ela entendeu que a repreensão do Senhor não estava desmerecendo e desvalorizando aquilo que ela estava fazendo. Pelo contrário, o Senhor queria revelar para Marta que ela precisava, antes de tudo, estar aos pés dele, aprender com ele
ir até a fonte, ir até a presença maravilhosa dele, que traria paz para ela, que traria alívio, que traria o bálsamo e que renovaria as suas forças. Jesus queria que Marta entendesse que ela precisava viver uma vida equilibrada entre serviço e também devoção. Jesus queria que o ato de servir dela se tornasse mais prazeroso, né? Se tornasse menos penoso para ela, e que ela pudesse desfrutar de uma paz, de uma alegria, enquanto fazia, enquanto servia, enquanto se dedicava aos outros. Mas por que Marta foi obediente? Quando as irmãs perceberam que o irmão estava doente, elas mandaram um recado chamando Jesus, né, para que ele pudesse estar indo à casa delas. Jesus não vem no momento em que elas solicitaram. Jesus aparece apenas no 4º dia. Lázaro já estava morto fazia 4 dias. E quando Marta fica sabendo que Jesus estava se aproximando da aldeia, a gente percebe uma transformação na vida dela. Era de costume, na época, os enlutados ficarem em casa. Mas ao saber que Jesus se aproximava, Marta se levantou e foi rapidamente ao encontro de Jesus. Mesmo ela estando fragilizada, mesmo ela estando em um momento de dor, de luto, de tristeza, ela se levanta e vai até Jesus. Mesmo também tendo muitas pessoas para atender na sua casa. A Bíblia relata que pessoas, né, das cidades vizinhas estavam lá nesse momento. Então, através dessa atitude, nós vemos uma Marta diferente do capítulo que nós lemos no início do nosso estudo. O que nós podemos aprender com essa atitude de Marta? Que ela colocou em prática aquilo que Jesus ensinou ela. Ela deu ouvidos à instrução, à orientação do Mestre. E nós também, mulheres de Deus hoje, devemos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Não basta conhecermos muito da palavra do Senhor. Nós precisamos colocar em prática quando ouvimos Deus falar conosco, quando percebemos que alguma atitude nossa não está condizente com aquilo que Deus deseja. Nós precisamos buscar melhorar aquilo que nós percebemos que porventura na nossa vida está de uma forma desequilibrada, se nós estamos sentindo algo dentro do nosso coração que não está muito bom, nós precisamos ir aos pés de Jesus, nós precisamos nos levantar e ir ao encontro de Jesus para que Ele nos oriente, para que Ele nos forneça aquilo que é necessário para a nossa vida mudar. Como mulheres que servem a Deus, nós precisamos constantemente estar aos pés de Jesus, buscando aprender, pedindo para que o Espírito Santo transforme cada vez mais o nosso caráter e molde a nossa forma de ser, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar e a nossa forma de falar. Nós precisamos colocar em prática a cada dia aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Uma outra virtude muito linda que nós vamos aprender com Marta é sobre a sua fé. Esse ponto nos chama muito a atenção. E nós vemos que Marta possuía uma grande fé e uma fé linda. Mesmo Marta estando nesse momento de dor, de luto, de tristeza e de fragilidade, nós observamos em João, no capítulo 11, no versículo 27, algo muito lindo que eu quero compartilhar com você aqui. Olha só a declaração que Marta faz, mesmo em meio a um momento de muita dor e de tristeza. João 11, 27. Ela disse assim, quando Jesus fez uma pergunta: Marta, você crê nisso? Ela disse: sim, Senhor. Respondeu: eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Que lindo, que declaração maravilhosa. Mesmo ela estando nesse momento tão difícil, ela ainda consegue celebrar uma fé viva, uma fé firme naquilo que Jesus era, independente do problema em que ela estava passando naquele momento. E essa fé que nós precisamos ter na nossa vida. Com certeza nós vamos passar por momentos difíceis, nós passamos por momentos de desafios, de dor, de tristeza. E a nossa fé,
ela é provada. E nesses momentos nós temos duas opções: ficarmos desacreditadas, prostradas, olhando somente para o problema, ou fazer como Marta, nos posicionar, nos levantar e ir em busca de Jesus, afirmando que apesar de toda circunstância, Ele é Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele pode fazer grandes coisas e a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E nós vemos o resultado dessa conduta tão linda de Marta. E é o mesmo que Jesus promete para nós nos dias de hoje. Se nós assumirmos uma posição de fé diante de algum problema que possamos estar enfrentando, o Senhor, Ele nos transforma. O Espírito Santo nos mostra uma outra perspectiva. O Senhor traz consolo ao nosso coração. O Senhor nos renova e nos fortalece. E Ele nos dá entendimento que tudo que acontece na nossa vida é para a sua glória. E assim como Marta, nós podemos experimentar o milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Nós podemos, assim como Marta, testemunhar o poder de Deus na nossa vida. E a glória de Deus também vai alcançar a vida de quem está ao nosso redor, assim como foi na vida de Marta. Agora, caminhando para o final, analisando, essas 3 virtudes da vida de Marta: hospitalidade, comprometimento com o serviço prático, obediência e fé. Eu quero perguntar, qual área dessas que nós refletimos hoje que você precisa melhorar? Aquilo que Deus tocou no seu coração. O que mais o Senhor falou com você através dessas palavras? Eu quero que você agora pare por um momento e coloque na presença do Senhor. E faça essa oração de entrega. Faça essa oração de obediência. Mostre ao Senhor que você está interessada em obedecer a sua voz. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele está pronto para nos conduzir, para nos fortalecer. Na verdade, é Ele que nos dá a capacidade de nós conseguirmos colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede. Então, pare por esse momento e faça essa oração para Jesus, pedindo em qual área você quer uma mudança na tua vida. Será que você precisa de mais fé em meio à situação que você está vivendo? Será que tem pontos da sua vida que você precisa obedecer, que o Espírito Santo tem trabalhado na tua vida e você já percebeu que você precisa colocar em prática? Peça para que o Senhor também revele o que você precisa melhorar. Será que nós precisamos, em meio a toda essa correria, sermos mulheres mais hospitaleiras, mulheres mais amorosas, mais dedicadas ao nosso próximo? Fazendo isso com amor, sem murmuração, sem reclamação, fazendo tudo isso como para o Senhor? É isso que o Senhor nos pede, que nós possamos transmitir o amor dEle, a graça dEle, através de atos de serviço, através de estar dentro da nossa casa, arrumando uma mesa para alguém que precisa ser ouvido, que precisa compartilhar alguma coisa, que precisa ter esse momento de acolhimento. O Senhor quer nos usar. Eu peço agora que você curve a sua cabeça e faça essa oração de entrega comigo. Paizinho querido, neste momento, nós nos colocamos na Tua presença. Temos aprendido tanto, Pai, tanto com o Senhor, com a Tua palavra, na meditação destes textos, Pai, a qual nós estudamos a vida de Marta e aprofundamos nas virtudes que ela apresenta, essas virtudes tão lindas que nos inspiram, Pai, que nos inspiram a sermos melhores. Nós pedimos que a Tua graça nos alcance, Paizinho, que nós venhamos a ter um coração voltado a aprender com o Senhor, um coração desejoso a estar nos Teus pés, aprendendo, priorizando, Pai, estar diante do Senhor, ouvindo a Tua voz e a Tua orientação, para que de fato nós possamos ser conduzidas pelo Teu Espírito Santo. E que o nosso dia a dia se torne mais leve, se torne com mais graça, se torne
com menos fardo, Senhor. Que nós possamos fazer tudo como se fosse para o Senhor. Nos ajuda, Pai, a encontrar esse equilíbrio. Nos ajuda a ter uma transformação na nossa vida a cada dia, nas áreas em que nós precisamos, Senhor. Nos ajuda a obedecer a Tua palavra, a praticar a Tua palavra, Paizinho. Porque nós sabemos que o nosso crescimento espiritual, nosso fortalecimento virá a partir do momento em que nós começarmos a praticar a Tua palavra. O Senhor nos levará para um nível de fé mais profundo. O Senhor se revelará mais a nós a partir do momento em que praticarmos de fato aquilo que o Senhor pede de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude, Paizinho. E pedimos que o Senhor renove e fortaleça a nossa fé. Nos ajude a ter uma fé assim como de Marta, Senhor. Para apesar das dificuldades que possamos enfrentar, nós possamos olhar para o Senhor, para tudo aquilo que o Senhor é. Possamos estar com os olhos focados em Ti, Pai. Sabendo que o Senhor pode fazer muito mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Nos ajuda, Paizinho querido, a cada dia, Senhor. Nos ajuda também a estender o Teu amor através da hospitalidade, a acolher aquelas pessoas fragilizadas que precisam, a ser a ponte de amor para alcançar também vidas para Ti, através, Senhor, da hospitalidade e da prática de servir, Senhor. Nos ajuda a ter esse coração amoroso, esse coração desprendido, Pai, que não é egoísta, não pensa só em si, mas estende, Pai, o amor ao próximo. Obrigada, Pai, por essa palavra. Que as Tuas filhas sejam abençoadas por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ficar conosco, estudando a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus por essa palavra, quanto ensinamento e como a gente precisa melhorar, né, gente? Mas o Senhor sempre é tão bondoso e fala aos nossos corações, nos dando uma oportunidade de fazer melhor para o seu reino. Isso mesmo, e você pode continuar compartilhando esses ensinamentos nas suas redes sociais, compartilha com as suas amigas, que eu tenho certeza, essa mensagem vai edificar muitas vidas. Na semana que vem, nós temos mais delas por aqui. E nós te convidamos, na quarta-feira, a partir das 9 horas, tem vídeo novo, sempre por aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. O programa de hoje contou com a parceria de Agraciada Store, vestindo mulheres com propósito. Você encontra a loja online no Instagram, @store.agraciada.